Casas assombradas, sem sombra de dúvidas, são mais que consagradas. Seja em Hollywood ou no imaginário popular, essas residências continuam surgindo do Oriente ao Ocidente, sempre carregando consigo os mais diferentes conceitos na maneira em que atuam. E foi assistindo o Horror em Amityville, acho que pela milésima vez semana passada, que tirei um tempo para refletir sobre o porquê do filme me atrair tanto assim. Ou melhor ainda, porque esse tipo de produção atrai tanta gente a ponto de ganhar um espaço relevante na cultura ao longo do tempo. Livros, filmes, jogos eletrônicos abraçam o tema ao tempo que conferem novos contornos interessantes ao gênero. E, acima de tudo, sempre apresentam uma base comum, provando assim que Casas Assombradas são de fato um arquétipo, ou se preferir um modelo que está presente em nossas mentes. A ideia de hoje é justamente propor uma discussão sobre esse arquétipo utilizando de alguns exemplos nas diferentes mídias citadas, e trazer ainda uma abordagem que passe pelo prisma da psicologia. Vale dizer ainda que teremos pequenos spoilers à frente. Avisos dados, podemos começar. Horror em Amityville, o clássico de 79, é um longa que traz o conceito da residência assombrada da maneira mais tradicional possível. Uma família se muda para uma casa que possui ali um terrível passado, onde um jovem rapaz assassinou seus pais e irmãos enquanto esses dormiam. O jovem, ao ser preso, alegou estar sob influência demoníaca, e agora os novos moradores precisam enfrentar uma presença maligna que se manifesta nas mais terríveis formas. Poltergeist é outro desses clássicos onde a narrativa também recorda um passado sombrio ao tratar de uma casa construída em cima de um cemitério. Cemitério esse que deveria ter sido devidamente removido de lá antes da construção de um condomínio. Revoltados com a situação e descaso, os fantasmas deixam suas covas para assustar a pobre família que se mudou recentemente. Mas nesse vídeo vamos além do horror tradicional, explorando um conceito totalmente diferente de Casas Assombradas. Um conceito que surgira há muito tempo na humanidade e de tão fora da curva foge a qualquer clichê. The Haunting of Hill House, ou Assombração da Casa da Colina, como ficou conhecido por aqui, é um romance gótico escrito em 1959 pela autora Shirley Jackson. O livro acabou ganhando algumas adaptações para as telas, porém pretendo citar aqui somente as mais relevantes, que são o filme Desafio do Além de 1963 e a série original da Netflix A Maldição da Residência Hill, lançada em 2018. Ambas as produções tomam aí suas próprias liberdades quanto ao roteiro, mas mantêm a essência principal, que é justamente a figura da casa. Mas afinal, o que há de tão especial sobre ela, vocês devem estar se perguntando? Bom, a resposta é que a casa em questão não é assombrada por absolutamente nada. Não há uma razão primária, como um cemitério subterrâneo ou ainda qualquer força ritual invocada por alguém. Tampouco uma tragédia onde seres humanos assassinaram uns aos outros. A questão aqui é mais profunda. A casa simplesmente abomina a humanidade. Abre aspas. Não é preciso lembrar-lhes, creio, que o conceito de certas casas como sendo proibidas ou impuras, talvez sagradas, existe desde o início da humanidade. Indiscutivelmente, há lugares que de maneira inevitável incorporam uma atmosfera de santidade e bondade. Portanto, não é tão absurdo dizer que há certas casas que nascem más. A trama do livro e também do filme de 63 é na verdade bem simples. Algumas pessoas são convidadas por um doutor de nome Montauk, que conduz um experimento em prol de provar a existência do sobrenatural na casa. Logo, os convidados são assombrados não por fantasmas ou algo do tipo, mas por uma força ainda mais eficaz. Uma força insidiosa que age na psique de seus alvos, consumindo até o último vestígio de sanidade. Para descobrir como o lugar opera, primeiro devemos avaliar a doença que consome suas paredes, como sugeriu o doutor. Devem estar lembrados, começou o doutor, de casas descritas no Levítico como sendo leprosas, tsaras. Vamos olhar mais atentamente para essa afirmação. Levítico 14 é um capítulo da Bíblia que trata exclusivamente de lepra e como tratá-la. Tudo bem para um ser humano até então, porém ao adentrarmos na leitura nos deparamos com uma questão um tanto quanto inusitada. Disse ainda o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrarem na terra de Canaã, terra que darei a vocês, e eu puser lepra em alguma casa de lá, o dono da casa comunicará o fato ao sacerdote, dizendo: parece que a minha casa pegou lepra. O sacerdote tomará as seguintes medidas: que a casa seja esvaziada para que a praga não contamine os móveis e os objetos domésticos.
Depois, ele mesmo irá até lá e examinará o mofo nas paredes. Se encontrar nas paredes da casa manchas esverdeadas ou avermelhadas, parecendo mais profundas do que a parede, o sacerdote sairá e trancará a casa, ficando interditada por 7 dias. 7 dias depois, o sacerdote fará novo exame. Se ver que o mofo se alastrou nas paredes da casa, ordenará que as pedras atingidas pela praga sejam arrancadas e lançadas fora da cidade, num lugar declarado impuro. Fica claro que o arquétipo da casa doente é uma manifestação antiga no psiquismo humano, mas antes de mergulharmos de cabeça na psicologia por trás do símbolo, vamos retornar ao modo de operação dessas residências. A verdade é que esse tipo de lugar age de uma maneira peculiar ao trazer o horror, basicamente subvertendo sua própria estrutura de maneira caótica. Se analisarmos o versículo bíblico, ele atenta para manchas mais profundas do que a própria parede. Uma espécie de abominação contra as leis naturais que conhecemos e que acabou tomando forma na ficção. Eleanor se sacudiu, virando para ver o quarto por inteiro. Seguia um plano incrivelmente defeituoso que o fazia parecer medonhamente errado em todas as dimensões. As paredes em uma direção pareciam sempre um pouco mais longas do que o olho podia suportar, e em outra um pouco menos que o mínimo comprimento suportável. Essa premissa é uma constante no livro e deixa a cabo da nossa imaginação conceber tais anomalias com relação ao layout do lugar. Um elemento muito eficaz para esse tipo de literatura, diga-se de passagem. Mas é na série da Netflix que o conceito vai além. A trama aqui segue um caminho diferente do que vimos na obra literária, apresentando uma família extremamente marcada pelo seu passado na casa. Com a narrativa situada no presente, vemos através de flashbacks a origem desses traumas. Em especial, vemos ainda um quarto conhecido como Quarto Vermelho, que por sua vez parece concentrar ali toda a energia maligna da casa. Energia essa tão insidiosa a ponto de distorcer a percepção de tempo e espaço dos membros da família, como apontou Nell. O quarto em questão atraía individualmente as crianças, tomando a forma física daquilo que elas mais desejavam na ocasião. Uma casa na árvore, um quarto de jogos, um salão de dança e também uma sala de leitura são exemplos desses layouts adotados. Um atrativo com o único objetivo de perpetuar ali a relação com os garotos para que esses nunca deixassem o local. Vale dizer ainda que um mofo negro em determinado momento acomete as paredes da casa, inclusive do próprio Quarto Vermelho, uma praga que se espalha rapidamente e parece ser imune aos esforços para removê-la. E os exemplos vão muito além de Hill House. O arquétipo das casas leprosas acaba surgindo nas mais variadas obras. No livro House of Leaves, temos uma casa que desperta o interesse e insanidade daqueles que se atreveram a olhar mais atentamente para seus mistérios. Na trama, ao retornar de longas férias, um dos protagonistas da história nota o surgimento de uma porta que não estava lá anteriormente. Confuso com a situação, ele resolve tirar algumas medidas de sua casa, descobrindo posteriormente que o interior do lugar é alguns centímetros maior que o exterior. Essa pequena diferença é suficiente para instaurar o caos na mente do personagem, algo que acaba se agravando gradativamente ao tempo que a casa ganha novas formas, inclusive um corredor que parece não ter fim. A situação absurda parece atrair de maneira hipnótica aqueles que a vislumbram, não somente para lançá-los ao caos da insanidade. Já em Resident Evil 7, temos uma casa acometida pelo poder psíquico de uma garota utilizada como arma biológica pela empresa Umbrella. O lugar em questão é nitidamente tomado por uma doença que corrompe em totalidade não só a casa e o ambiente, mas também a mente dos moradores. Essa doença ainda traz como sintoma um mofo negro nas paredes da construção, onde algo ainda pior espreita. Se há um exemplo de casa que contrair a lepra, essa sem dúvida está em Resident Evil 7. Em PT, o demo jogável de Silent Hills, que infelizmente fora cancelado, nosso personagem percorre um corredor em uma residência comum. Ao final desse corredor, quando acessamos a última porta, sempre somos levados ao início. Apesar das poucas informações sobre a história, é sabido que cada vez que cruzamos a porta final, somos transportados para uma nova dimensão. E sabemos disso pela degeneração que acomete o ambiente em cada passagem. Apesar da mitologia da série girar em torno da cidade que dá nome ao título, é interessante vermos como o desenvolvedor Hideo Kojima utilizou da casa como palco de um looping dimensional para trazer o horror de forma única.
Control é outro jogo eletrônico que faz bom proveito do arquétipo na construção de sua história. Nela temos um edifício situado no centro de Nova York conhecido como The Old House. A coisa com o prédio começa pelo fato dele só ser visto por aqueles que o procuram. Além disso, o lugar possui uma espécie de força psíquica imensurável, que parece dar margem a todo tipo de fenômeno. O governo então tem a brilhante ideia de construir uma agência corporativa para dominar e utilizar tal poder, o que obviamente culmina em um terrível desastre. No enredo acompanhamos Jessie, que acaba se tornando a nova diretora da agência. Para resolver a situação, ela percorre as entranhas da casa antiga, sempre se deparando com layouts em constante mudança, estruturas essas que se subvertem sempre com o terrível objetivo de nos lesar de alguma maneira. E, como não poderia faltar, o mofo nas paredes se faz presente para lembrarmos da doença que tomou conta do lugar. Mas enfim, qual a explicação por trás desse padrão? Para responder essa questão é importante olharmos para a arqueologia cognitiva de nossa mente. Psicólogos evolucionistas apontam que nosso sentido de autopreservação é um aspecto primitivo que não perdeu força alguma com o nosso desenvolvimento ao longo do tempo. Um arbusto a chacoalhar, por exemplo, ainda ativa o mesmo mecanismo de defesa de nossos antepassados. Seja um animal selvagem ou apenas o vento, há claramente uma ambivalência suficiente para evocar o medo. E o mesmo princípio é aplicável à figura da casa. Quando você, por exemplo, percorre um trajeto simples na madrugada, como ir do quarto até a cozinha para buscar água, a dúvida que surge em nosso inconsciente é justamente se pode haver algum empecilho no caminho. Claro que isso é amplificado de acordo com a crença de cada um. A crença em fantasmas, por exemplo, pode deixar esses mecanismos ainda mais sensíveis. Segundo o psicólogo Francis McAndrew, de certo modo, esses espaços fictícios agem como os estímulos supernormais identificados por etólogos que estudam o comportamento animal. Os estímulos supernormais amplificam os recursos essenciais que desencadeiam comportamentos instintivos, resultando em um desempenho mais intenso desses comportamentos. Eles nos dão arrepios não porque representam uma ameaça clara para nós, mas porque não está claro se eles representam ou não uma ameaça. E, portanto, os mecanismos de detecção de agentes discutidos anteriormente estão em alerta total. Bom, temos então uma parte do mistério resolvido. Resta agora esclarecer sobre a casa leprosa, o mofo e as paredes corrompidas que se desfiguram constantemente. Bom, esse parece um típico caso de arquétipo carregando alguns simbolismos, já que o Antigo Testamento provavelmente seja o primeiro lugar onde o assunto fora tratado, busquei o possível significado na crença judaica. E foi em alguns comentários da Torá sobre o capítulo em questão que encontrei respostas esclarecedoras. Os estudiosos do livro não consideram o fenômeno sobrenatural. Muito pelo contrário, aceitam que é uma metáfora e atribuem a ela o seguinte significado. Uma casa é o refúgio particular de uma família. Assim, um lar atingido pela praga ou mofo representa o colapso dos valores sociais que mantinham uma família segura e unida. Era motivo de preocupação se os problemas da sociedade em geral chegassem a infectar o lar. A maioria dos comentaristas sugere que o comportamento antissocial que levou a praga à casa foi o egoísmo, uma cegueira para as necessidades dos outros. Concluindo então que a figura da casa, acima de tudo, deveria ser acolhedora, principalmente quando pensamos em nossa própria casa. Mas algumas vezes essa realidade parece desmoronar em nossas mentes. Esse colapso, por sua vez, não vem apenas de elementos sobrenaturais. Uma residência, uma família, um lar estão sempre sujeitos ao caos cotidiano, e essa fragilidade acaba inspirando o horror e os símbolos como o da casa leprosa. Bom, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Aguardo vocês no próximo vídeo. Ainda antes de encerrar, quero mais uma vez indicar os nossos colaboradores, a Carbon Soluções Web e o Pelegames. Mais uma vez, muito obrigado a todos.